Sem sombra de dúvidas, essa é a notícia mais aguardada por todo o mercado de criptomoedas. Bitcoin já é moeda oficial. O que aconteceu com o preço depois dessa notícia? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo. Vamos nessa! Fala galera, Elias Eduardo aqui falando. E no último fim de semana, no dia 4 e 5 de junho, aconteceu o maior evento de criptomoeda que já existiu, a Conferência Bitcoin 2021. Ela aconteceu lá em Miami. E nessa conferência, o presidente de El Salvador, ele fez um pronunciamento. Na verdade, ele anunciou que iria mandar um projeto de lei para o Congresso de El Salvador, onde haveria uma proposta de legalizar o Bitcoin naquele país. O pessoal do país vive uma situação muito difícil com relação ao banco. Só para você ter ideia, cerca de 70% da população não tem conta bancária, não tem cartão de crédito. Uma fatia grande do PIB do país formada por dinheiro que os migrantes enviam de volta para o país. Então, o pessoal daquele país viaja para trabalhar no exterior e manda dinheiro de volta para os seus familiares lá em El Salvador. Só que o que acontece? Existe uma grande dificuldade das pessoas terem acesso a essa grana que os próprios familiares enviam. As taxas são altíssimas, são muitos dias para esperar o dinheiro estar disponível. Em alguns casos, as pessoas preferem voltar para El Salvador e entregar o dinheiro em mãos do que tentar essa transação bancária, para você ter ideia, tamanha a dificuldade. Em janeiro, uma empresa de criptomoedas, ela já se instalou em El Salvador, propondo facilitar o meio de pagamentos, de transação de dinheiro de maneira digital. Foi muito bem aceito pelo governo, pela população. Em janeiro mesmo, algumas semanas depois, o aplicativo dessa empresa já era o primeiro mais baixado naquela região, para você ter ideia. E nessa madrugada, na madrugada de quarta-feira, hoje, dia 9 de junho, foi aprovado por maioria no Congresso de El Salvador. Bitcoin agora é uma moeda oficial naquele país, juntamente com o dólar americano. E a gente vai dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, o que aconteceu depois dessa notícia. Nós tínhamos feito uma análise aqui no canal segunda-feira sobre o cruzamento da média móvel de 50 períodos, que é essa média móvel amarela, na média móvel de 200 períodos, que é a média móvel vermelha. Esse cruzamento é um sinal de forte queda pela frente. E nós tínhamos traçado aqui essas linhas de suporte. E a análise foi seguindo perfeitamente, porque você vê que rompeu a primeira linha de suporte e chegou a tocar na segunda linha de suporte. Ontem houve uma recuperação, ontem o preço chegou a cair até mais de 10%. No entanto, o mercado recuperou e o fechamento foi mais acima. E hoje veio nessa madrugada essa notícia. E olha como o preço já reagiu, o mercado reagiu positivamente a essa notícia. Já teve hoje aí uma alta de 10% da mínima até a máxima. Mais de 10% de alta, voltando para cima desse suporte na faixa de 34.500. Porém, o movimento das médias móveis, ele não vai ser modificado exatamente hoje, porque essas médias móveis elas sofrem um certo atraso por conta da quantidade de períodos que elas têm. A gente lá no gráfico diário, colocando aqui no gráfico horário, para a gente ter uma visão do que está acontecendo por agora, olha só. No gráfico horário, você já viu uma inclinação para cima da média móvel de 50 períodos e uma linha de tendência de alta que já começa a se formar aqui nesse sentido muito positivo. O mercado reagiu com essa notícia, é claro, trazendo segurança não apenas para os pequenos investidores, mas para grandes instituições. O Bitcoin agora é uma moeda oficial em El Salvador. O El Salvador é o primeiro país a reconhecer o Bitcoin como uma moeda oficial e, sem sombra de dúvida, isso vai se alastrar por todo o mundo. Demais países vão
se agregar ao Bitcoin, e não por causa apenas do Bitcoin, do valor agregado ao Bitcoin, e sim pela tecnologia da blockchain. Muitas pessoas visam só o preço do Bitcoin, mas o valor do Bitcoin está na tecnologia. O preço está reagindo bem, no entanto, você observa aqui ó, no gráfico horário, um detalhe bem importante aqui, ó, nesse candle aqui, o preço se aproximou da média móvel de 200 períodos e caiu. E agora está se aproximando novamente. Vamos ver como é que continua reagindo o mercado no dia de hoje. Se esse cruzamento da média móvel de 50 períodos para cima vai acontecer no dia de hoje, porque isso daí é um sinal de alta, um sinal de entrada. Vamos dar uma olhadinha na MACD também no horário. E a MACD que estava... Olha só a MACD como é que está. Já houve o cruzamento aqui na média móvel, MACD na de sinal para cima, e olha só a MACD como é que está. Então, a MACD, as duas médias móveis afastadas, isso é um sinal de que esse movimento de alta, pelo menos no gráfico horário, ele vai continuar, não está dando nenhuma dica de que esse sinal vai parar por enquanto, mesmo as barras verdes estando numa coloração mais clara, que dá uma sinalizada de que a intensidade de compra diminuiu um pouco, o afastamento das duas médias móveis do MACD mostram que esse movimento ele vai continuar pelo menos por algumas horas. É importante a gente esperar. Você que não está no mercado, eu aconselho que você espere um pouco para ver o cruzamento dessas duas médias móveis. Por quê? Vai haver uma alta no preço, sem dúvida. Já está acontecendo isso após essa notícia. Mas esse cruzamento da média móvel de 50 períodos para cima na média móvel de 200 períodos, ele pode não acontecer. E caso não aconteça, aquele movimento de queda de preço, ele vai continuar. Vamos voltar lá para o gráfico diário para você ver bem a situação no gráfico diário. É um gráfico muito importante, é um tempo gráfico muito importante. E você vê que aqui o movimento da média móvel de 50 períodos, certo, com um atraso, mas o movimento é para baixo, cruzar para baixo a média móvel de 200 períodos. Então, melhor coisa que você pode fazer, você que não está no mercado, é aguardar. Se você tinha programado o seu stop loss para esse primeiro nível de suporte e você foi estopado, aguarda o dia de hoje para ver o que o movimento do preço vai nos dizer. Você vê aqui que a média móvel MACD está bem próxima de sinal, diferente do gráfico horário. Você vê que no diário elas não estão tão distantes assim. A MACD ainda continua acima da de sinal, abaixo da linha zero, mas elas não estão tão afastadas. Então, esse movimento horário do preço ainda não teve um reflexo tão grande no dia. É importante você entender o que os indicadores estão falando. E os indicadores estão falando principalmente no gráfico diário, que é momento de manter a atenção, mesmo com essa notícia excelente que eu trago aqui para vocês hoje no canal. Fechou? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.